Paz, igreja. O ambiente está alegre hoje. Eu queria que você olhasse para alguém que está ao teu lado e dê um sorriso. Talvez você não dê um sorriso hoje. Mostra os dentes. Que bom seria se nós continuássemos sempre assim. Eu estava recebendo ali algo de Deus, tão alegre, tão feliz ali naquele lugar, que eu falei para o Senhor, por que a gente não é sempre assim? Por que muitas vezes algo irrita? Por que muitas vezes a gente tem que chegar em casa e está muitas vezes gritando com os filhos? Olha a hora! Se bem que eu não grito, né? Quem grita é a Val. Ela grita, eles são prova disso. Mas eu não, eu falo na boa, ela fala, você fala tão calmo, mas eu não sou tão calmo assim também, né? Obrigado, irmão. Mas, que bom seria se nós vivêssemos sempre assim. Só que as lutas vêm, as provas vêm, nós murchamos, nós se fechamos. Eu me admiro muito, irmão, quando alguém consegue viver na luta e sorrindo. Há poucos dias a gente soube de uma notícia de um moço que estava bem de saúde, 18 anos de idade. E de repente ele trabalhava numa loja no centro de Colombo, ficou doente e prazo assim de alguns mesinhos, nem 2 meses, a doença se agravou de uma tal forma que ele faleceu. E daí eu fiquei imaginando assim, eu que tenho filho com 19, filho com 15, vocês sabem disso. Fiquei imaginando a dor desse pai. E daí eu soube da história que ele teve um outro filho que com 8 anos de idade também foi. Os únicos 2 filhos que ele tinha. E daí, eu fiquei imaginando a mãe, que jeito que estava a mãe, porque o pai sofre, mas a mãe sofre bem mais. E alguém contou que a mãe estava totalmente debilitada. A mãe estava a pele e osso, de tanto que sofreu com esse último filho no hospital. Quem sabe, eu imagino assim, quem sabe não comia mais, não se portava com a roupa, com a beleza, não se portava com o batom, com o rouge, com o cabelo, com nada, porque na verdade, irmão, você perde o chão. E eu fiquei imaginando ali, quebrar o púlpito não, né? É novo. Eu fiquei imaginando ali que como que viver alegre numa hora dessa? Como que sorrir numa hora dessa? Nós que somos eles, porque não são conhecedores ainda, mas nós. Mas sabe, você já viu alguém sorrir nessa hora? Eu uma vez vi o irmão sorrindo, mas não de morte, sorrindo de outra situação, quer dizer, não sorrindo da situação, mas alegre no meio de uma tribulação. Não é fácil, irmão. E oxalá que a gente entendesse que os nossos filhos vão para Deus, que nós vamos para Deus, que a esposa vai para Deus. Se nós entendesse profundamente isso, irmão, nós sorria. Nós sorria porque nós ia dizer assim, meu filho está aí, quase perto de Jesus em buscar ele. Glória a Deus, ele vai para o céu, ele vai para Deus, mas não é assim. Nós se fechamos às vezes em nós começamos a questionar Deus, perguntamos tanta coisa, mas eu não estou falando isso para tornar um ambiente de tristeza, porque o ambiente aqui é de alegria, o ambiente aqui é de gozo, é de paz, é de felicidade, ainda mais que hoje é a ceia onde nós vamos trazer uma lembrança, que na verdade nós temos que lembrar todo dia, ter em memória isso. Todo dia, embora Paulo cita ali que é para nós relembrar a morte do Senhor até que Ele venha, mas todo dia é hora, é momento de nós olhar para a cruz e saber que naquela cruz os nossos pecados foram cravados, naquela cruz alguém morreu em meu lugar, em teu lugar. É para nós saber e também se alegrar que aquela cruz está vazia porque Ele ressuscitou. Uma certa ocasião,
Um cidadão tinha um escravo muito, muito forte, muito bonito, bem de saúde, um escravo muito cuidado, musculoso, corpo atlético. E o pessoal ao redor daquela fazenda lá tinha inveja daquele escravo. A maioria dos fazendeiros queriam um dia possuir aquele escravo. E houve uma ocasião que o fazendeiro, dono desse escravo, resolveu vender aquele escravo. E começou a anunciar, começou a fazer propaganda que ia vender aquele escravo. Ia fazer um leilão daquele escravo. E todo mundo entrou na jogada para participar. E uma tarde ele reuniu todo o povo num pátio da fazenda e lá colocou o escravo de pé. E todos os compradores que iam participar do leilão vieram ali. E olhavam aquele escravo. E de repente começou o leilão. E começou um dar tanto, outro cobria aquela oferta, e outro dava mais, outro cobria aquela oferta. E foi indo, até que alguém cobriu todas as ofertas e ninguém conseguiu mais. Aquele escravo foi vendido para outro fazendeiro. E esse fazendeiro que comprou esse escravo, levou para casa. O escravo no caminho falou para ele: olha, o senhor me comprou e o senhor deu um alto preço por mim. O senhor deu um preço muito alto por mim. E talvez eu nem vou valer esse preço que o senhor deu. Muito alto mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor: eu não vou ser mais escravo. Eu não quero ser mais escravo. Ele falou: calma, vai tranquilo. Lá as coisas vão ser diferentes. Eu não sou aquele teu pai, esse patrão, eu sou outra pessoa. Calma. E foi indo. Quando eu chegar em casa, ele mais uma vez: olha, eu vou entrar, mas eu não quero ser mais escravo. Eu já estou cansado de ser escravo. Ele falou: calma, fica tranquilo. Entrou, tinha uma sala enorme, aquele banquete, aquela mesa farta. Ele falou: participa aí, ó. Esse aí eu já fiz para esperar você. Tudo que tem aqui é teu. Tudo bem, o senhor está querendo me comprar com certas coisas, mas eu não quero ser mais escravo. Ele falou assim: fica tranquilo, come, participa. Passado alguns dias, não colocou o escravo em serviço nenhum, mas começava a conversar com ele. Ele falou: eu não quero ser mais escravo. Ele falou assim: calma, tudo que tem aqui é teu também. Você é um dos filhos. E ali foi vivendo aquele companheirismo, aquele relacionamento. Mas eu não quero ser mais escravo. Calma, tudo é teu. Você agora é considerado como um dos nossos filhos aqui. Tudo que os meus filhos têm. E aí vinham as crianças, vinham os jovens filhos daquele fazendeiro, abraçavam ele, cumprimentavam ele. Todo dia pela manhã iam lá no quarto dele, davam um bom dia. Ele começou a notar que aquele negócio era diferente, aquele ambiente era diferente. Ele notou que aquele homem amava ele como escravo. E passou um tempo, ele foi convivendo daquele jeito ali. Daí, ele falou assim: vamos lá no cartório. Falou: fazer o que no cartório? Ele falou: vamos lá. Foi lá no cartório e falou: quero fazer um testamento aqui que você agora é meu filho. E tudo que tem ali agora, no documento, vai ser tudo teu também. Tudo que eu tenho é teu. Você é meu. Tudo que os meus filhos participaram, você é meu filho, também vai participar. E aquele escravo ficou tão feliz da vida. Ele falou: se realmente o senhor está fazendo tudo isso por mim, eu quero ser o teu servo. Eu quero ser o teu servo. Eu quero a partir de hoje decretar que eu sou o teu servo. Eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus fez isso por nós. Ele nos comprou, Ele nos tirou da mão de alguém que nos castigava, que nos afligia, que nos angustiava,
momentos alegres, momentos de tristeza, momentos de angústia. Ele nos comprou por um alto preço. A Bíblia e todos os escritos da Bíblia não conseguiu afirmar que preço foi esse, mas foi um alto preço. Ele comprou eu, Ele comprou você, para que hoje nós vivêssemos como escravo livre, servos do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que é gostoso servir a Ele. É por isso que nós nos alegramos quando cantamos que grande é Ele, que quão grande é o Senhor, que quão grande é o nosso Deus. E que nós nunca venhamos apartar dessa palavra, quão grande é o nosso Deus. Nesta manhã, logo mais nós iremos participar do corpo e do sangue do Senhor. E eu queria que todos os que estão aqui, que quem sabe não faz tanto crédito a isso, não dá tanta importância para isso, porque a gente vê, irmãos, que tem pessoas que não dão muita importância para isso. Eu vou falar categoricamente e com certeza. Eu não vou tomar essa água, vou deixar aqui. Mas obrigado, irmão Zé. Eu não sinto muita sede quando eu estou falando. Dificilmente eu tomo água, mas obrigado. Vou deixar ali só para não ficar derramando. E tem muitas pessoas que fazem descaso disso. Talvez eu esteja falando com esta manhã. Que você, tanto faz você vir na igreja participar da ceia, como tanto fez. Mas se você for olhar na Bíblia, irmão, tem várias passagens. Mateus, Marcos, Lucas, João. Para que eles iam falar tanto disso então, se não tem muita importância? Para que eles iam perder tempo de falar da Santa Ceia, se não tem tanta importância? E ele diz ainda que aquele que não come do meu corpo, da minha carne, e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não tem parte comigo. É importante nós reverenciar. Eu queria nesta manhã falar um pouquinho com vocês a respeito disso. Mateus 26. Eu me delicio, irmão, quando eu ouço uma mensagem que alguém extrai algo profundo da Bíblia, assim, profundo, a parte que você muitas vezes leu, e alguém consegue extrair. Às vezes eu ouço o Marçal falar alguma coisinha aqui, eu lembro e vou em casa consultar e ver ali, eu falei assim, como que ele tirou daqui? E o Adriano, ontem mesmo o Adriano estava falando dos negócios, de Isaac, o Leandro e tantos outros pregadores que aqui pregam, e outros lugares que a gente ouve, muitas vezes eles tiram. Ontem nós estávamos comentando que, hoje, melhor dizendo, com o Vinícius, né? Que às vezes você lê o filho pródigo, automaticamente na tua cabeça vai falar do filho pródigo. Você já sabe, vai falar um filho que quis a herança do pai, que foi embora, que depois voltou. Mas de repente o pregador diz, olha, eu estou lendo aqui do filho pródigo, mas eu vou falar do pai, do filho. Eu não vou falar do filho pródigo, eu vou falar do irmão do filho pródigo. Ou outra coisa, ele começa a extrair coisas dali, ó. Então eu fico maravilhado quando eu vejo isso. E de repente eu olho para uma palavra lá no começo de Êxodo 3, quando Jesus fala assim para Moisés. Moisés está vindo, a sarça está se queimando, de repente Moisés está chegando, e Deus olha para Moisés e fala, tira a sandália, Moisés. Eu fiquei pensando, mas por que tirar a sandália, né? Tira a túnica, tira a roupa. Tire esse manto, tire a sandália. Então, são coisas assim, irmão, que se você olhar, você fica, mas por que Deus mandou tirar a sandália? Por que se implicar com a sandália do cidadão? E daí eu fui pesquisar, fui vendo o negócio, e a história conta que na sandália dele tinha um medalhão, que era um sol, medalhão, e era um material muito resistente, que ele já tinha vindo lá do Egito com aquela sandália. E tinha um medalhão que era um sol em cima, que era o símbolo de um Deus lá do Egito,
E ele usava até aquela vez. Imagine que material. A roupa que ele trouxe do Egito desfez tudo. Rasgou tudo, mas a sandália não tem para vender aqui, né? Se tivesse, nós comprava. Para não ter que comprar mais calçado. E não se desfez aquela sandália. Então, quando Deus olhou para ele, a primeira coisa foi mandar: tira esse negócio do Egito aí, ó. Tira essa sandália aí, porque aí que o lugar que você está pisando é santo. E às vezes nós trazemos coisas que Deus tem que mandar nós tirar. Olha, você está num lugar aqui que é santo, você está na minha presença e tem coisa aí na tua vida que você precisa tirar. Que desse jeito você não vai ser, como o pastor Ney está falando, alegre, feliz toda a vida. Você vai ter que tirar. Então, eu sei que o Adriano, o Leandro e tantos irmãos que pregam, vocês vão ver, vocês têm alguma coisa aí. E vocês vão ver. Bom, daqui uns dias vocês vão ler a Bíblia, vocês vão encontrar algum negócio, vai bater uma curiosidade e você descobrir por que ele mandou. Aí quando você olha em Jesus, lá Jesus coloca um dedo no ouvido do cidadão, que era gago e surdo, e gospe, pega essa saliva e passa na língua dele e diz: está curado. Ele era Jesus. Ó, o que você quer? Eu quero ver e quero falar. Quer dizer, com gesto, né? Eu sou gago. Então, está curado. Era só fazer isso. Aí eu olho também que existe. Esses dias eu fui procurar, porque os irmãos sempre falavam em palavra rema. E eu, às vezes, falava para os outros: Deus vai dar a palavra rema. E eu não sabia o que era a palavra rema. Não sabia. Aí eu olhando, falei: a palavra rema é uma palavra confirmada, é uma palavra revelada. É uma palavra que você sentiu, que foi Deus que falou, você, amém. Então daí eu olho, Jesus só vivia na palavra rema, né? Ele só fazia o que o Pai mandava. Tudo que o Pai mandava, ele fazia. Se o Pai mandasse dizendo assim: ó, eu sofro da coluna, mande que ele dê 3 pulinhos. Se ele falasse para mim: o irmão João sofre da coluna, diga para ele dar 3 pulinhos. O irmão João, dá 3 pulinhos que você está curado. É a palavra rema. É a palavra que vem na hora. E Jesus só vivia disso daí. Mas vamos para o texto. Mateus 26, 26. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste cálice, deste fruto da vide, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Irmãos, eu tenho um outro texto em Lucas 22, que ele diz assim, que ele esperou ansiosamente para essa hora. É uma coisa que me trouxe também, me chamou a atenção. Como que um cidadão que sabe que vai morrer, e vai preparar uma festa para os amigos, e amigos entre aspas, porque ali tinha traidor. De repente ele fala: eu esperei ansiosamente por este momento. Quem sabe Jesus podia completar e dizer assim: eu esperei ansiosamente por esse momento, porque eu quero ver quem que é o traidor aqui. Quero ver quem que vai trair. Eu esperei ansiosamente por este momento, porque eu quero ver quem vai me negar. Mas ele não falou nada disso. Eu esperei ansiosamente por este momento aqui. Lá no texto de Lucas fala, numa outra tradução, quem sabe na tua não fala. Ansioso, ele estava ansioso por aquele momento. De ano em ano eles faziam a festa da Páscoa. E na Páscoa era oferecido o cordeiro. Mas só que essa noite foi uma noite diferente. Jesus não ia fazer Páscoa nenhuma. Jesus estava prestes a encerrar o seu ministério na terra, 3 anos de ministério. Outra coisa que eu fiquei meio
meio pensativo, por que Jesus só foi usado para fazer o ministério com 30 anos de idade, imagine. Vou falar para o Vinícius, Vinícius, com 30 anos aqui você vai começar a pregar. 10 anos depois. Mas aí eu entendi também que com 30 anos eles assumiam, vamos dizer, a maioridade, ou um compromisso diante de um ministério. E, você está tirando para mim não cair. Tá. Você preocupou mais com o fio do que comigo. Então, era por causa disso. Mas eu quero falar desse texto aqui, que antecedendo 40, vamos supor assim, 48 horas aproximadamente, antes de acontecer tudo, o desfecho da história. Antes de Jesus morrer, 48 horas. Jesus reúne os discípulos, mas antes dele reunir os discípulos, ele falou bem assim, olha, ele trouxe uma palavra, dizendo assim, olha, vocês sabem que vão ferir o pastor de vocês? Vão ferir o pastor de vocês, e vocês podem se escandalizar disso. Foi a hora que Pedro falou assim, não, todos se escandalizam, mas eu não vou me escandalizar não. Aí ele fala para Pedro, mas antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Para com isso, claro que não. Aí ele avisando eles, e eles não prestando atenção, de repente ele avisa aquilo ali, que ia ser preso, que ia ser morto, e o povo disputando quem seria o maior. Irmãos, tem vezes que Jesus está falando conosco, nós estamos disputando outra coisa, nós estamos pensando em outra coisa. Quem sabe o teu pensamento tal, será que o almoço hoje vai ter o quê? Picanha? Será que é feijoada? É frio, né? E era aquilo lá, Jesus falando com eles, Jesus tentando explicar para eles entenderem. E eles, quem é o maior, quem é o menor, Jesus de repente pega uma bacia, vai lavar o pé deles, para mostrar para eles quem é o maior, quem é o menor. Se nós for discorrer a história, vai muito tempo, mas os irmãos sabem disso. E de repente, Jesus reúne eles e começa a falar algo que eles nunca tinham ouvido. Aquela noite, aquele dia, de uma quinta-feira, podemos assim dizer, estava sendo um culto diferente, uma célula diferente ali naquele lugar. Estava acontecendo algo diferente. Eles estavam ouvindo coisas que eles nunca ouviram. E se eles não fossem íntimos do Senhor, eles iam dizer que absurdo. Que absurdo Jesus falar um negócio disso, dizer que nós vamos comer da carne dele, vamos beber do sangue dele. Mas eles eram íntimos de Jesus. E Jesus explicando para eles. E o interessante é que ele fala assim, mais um de vocês vai me trair. Eu acredito que ele falou alto, porque todo mundo os ouviu. Mas só que daí, alguém bem baixinho, aí eles começaram, sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Daí só Judas que falou, por acaso sou eu? Talvez Judas falou com mais veemência, com mais autoridade, por acaso sou eu? Ele falou assim, tu dizes. Ou podia falar, é você. Aí, chega alguém, encosta no peito, perto de João, que João estava encostadinho de Jesus, e fala para João, pergunta para ele quem é. Aí, Jesus fala, é para aquele que eu molhar o pão, e dar o pão molhado. Porque ele não ia falar alto, que senão Judas não ia comer o pão molhado, né? É para aquele que eu vou dar o pão molhado. Talvez tinha um caldo de cana, um caldo de carne moída ali, ele molhou o pão, ou na água, e deu o pão molhado. Má hora de Judas comer aquele pão molhado. Aí todo mundo já sabia quem era. E no momento que Judas comeu o pão molhado, Judas levantou e saiu. Saiu, já foi tratar lá com os caras. Quanto é que vocês vão me dar? Quanto vocês vão me dar para me entregar ele? Eu sei quem que é. Por quê, irmão? Porque ninguém dos homens que iam pegar Jesus sabia quem era Jesus, né? Todos parecidos com Jesus. Satanás arma esse lado e não consegue te pegar, porque você parece com Jesus, ele tem medo de Jesus. Quando nós parecemos com Jesus, Satanás não tem poder. Então precisou que um traidor chegasse e falasse, aquele que eu
que eu beijar. E automaticamente, quando eles estavam indo para o lugar lá, Pedro e os discípulos junto, Judas já estava meio disperso ali, junto, quem sabe meio junto, meio retirado, não junto misturado. Aí foi indo, chegou, se aproximou e deu um beijo em Jesus. Automaticamente os discípulos que estavam juntos falaram, é o jeito dele cumprimentar Jesus, mas já era uma tramóia para entregar Jesus. Para entregar Jesus. Chegou e beijou. E os homens ali pegaram ele. Ali começou o martírio. Ali Pedro quis defender Jesus com a espada. Jesus manda ele colocar a espada. E quando eu olho isso, que Jesus manda ele colocar a espada no lugar e cola a orelha do Malco e fala assim, guarda essa espada, porque com a mesma espada que você fere, você pode ser ferido. Eu vejo Jesus assim, embora, irmão, naquela situação, sabendo que ia ser morto, mas ele não queria que nenhum dos seus se perdesse, e também ele queria trazer paz naquele ambiente. Um ambiente que tinha tudo para ter tristeza, irmão, ter agonia, para ter revolta. E Jesus tentava trazer paz naquele lugar. Por isso que eu falei para vocês no início, que é difícil ser alegre na hora do problema, na hora da luta. E Jesus naquele ambiente, querendo trazer paz na hora que estava comendo, querendo trazer paz na hora que estava lá, para ninguém se machucar ali, porque o propósito de Deus era só para ele. Era só para ele. Jesus foi entregue. E eu fico imaginando, você poderia fechar os olhos um pouquinho e começar a imaginar. Era uma noite fria, igual agora. Hoje é dia, né? Mas era um tempo frio assim. E tenta imaginar Jesus indo, os caras vindo, com lança, com um pedaço de pau, com espada. E Jesus agora sendo pego. Quando foi pego Jesus, o povo começou a se retirar, foi saindo. Quase que todos os discípulos, exceto João, que ficou ali. João não arredou o pé, João ficou ali. E Jesus começou a ser massacrado, moído, ali no jardim do Getsemane, que significa lugar do azeite. E para tirar o azeite tem que moer, tem que apertar, tem que espremer. E simbolicamente Jesus estava ali sendo moído, ou melhor, automaticamente Jesus estava ali, sendo moído, sendo massacrado, sendo pisoteado, sendo batido. E eu acho interessante que quando eles vão julgar um preso, por mais perigoso que seja, eles não começam batendo, eles não começam maltratando, eles vão conversar, eles vão levar. Nunca você vê um cidadão perante uma autoridade tudo arrebentado assim, que os policiais arrebentaram. Não, ali eles começaram a bater. E passou-se a noite toda, de vez em quando um soco, um pontapé, um chute, um guspe na cara, e tantas coisas. Ia para lá, daqui a pouco trazia para cá. Agora o mais interessante é que chegou para Pilatos julgar o caso. A batata quente foi parar na mão de Pilatos. Pilatos não queria, porque a mulher dele falou, Pilatos, não se envolva com esse cidadão aí, porque eu tive um sonho. E nesse sonho muito nós sofria por causa dele. Então não se envolva. Então eu acredito que Pilatos estava ali entre a cruz e a espada. Mas ele tinha que julgar aquele caso. E de repente Pilatos fica pensando, poxa, mas é dia da Páscoa, né? E eu sei que o dia da Páscoa sempre é soltado um preso. E já pensei, já conheci os presos, vou soltar Barrabás. E eu sei que quando eu colocar Barrabás e Jesus na frente, eles vão escolher Barrabás, porque Barrabás, ele estuprou, ele matou, ele roubou, ele fez tanta coisa para a humanidade, eles vão escolher Barrabás.
Eu acredito que Pilatos falou assim: poxa, aí ó, eu sou Pilatos. Tive uma ideia, uma brilhante ideia. Que sabedoria. E vai ser isso mesmo. Nós vamos fugir da culpa desse homem que é inocente. Mas para a tristeza de Pilatos, porque estava tudo programado lá de cima, Pilatos queria resolver o negócio aqui por baixo, o negócio era lá em cima. Coloca Jesus, coloca Barrabás. Quem sabe ele fez um discurso ainda: aí está Barrabás. Vocês sabem o que esse homem fez? Vocês sabem por que esse homem foi condenado, estava preso? E hoje, no dia da Páscoa, vocês sabem que é solto um para morrer na cruz. Barrabás foi isso, Barrabás foi um ladrão, Barrabás foi um assassino, Barrabás estuprou as crianças de vocês, Barrabás violentou a mulher de vocês. Quem sabe forçou a barra ali, o máximo que podia. Barrabás, um drogado, um viciado, um alcoólatra. E esse daqui, ó, provavelmente, esse homem aqui, ó, é Jesus. É o Rei dos Reis. Jesus de Nazaré. Quem sabe dando uma amenizada na situação para fugir daquele caso. E agora eu vou perguntar para vocês me dizem: quem é que vocês querem que solte? Quem é que vocês querem que fique livre? Jesus ou Barrabás? Eu acredito que aquela hora, irmão, foi um choque de 500 volts na vida de Pilatos. Nós queremos que solte Barrabás e condene Jesus. Conta a história, irmãos, conta a história que as aves do céu, os animais não entenderam a atitude do homem. Eles corriam de um lado para outro, desesperadamente, os animais. Barulho de pássaros, barulho de animais, cavalo rinchando, e tantos outros animais não entendendo a atitude do homem. Mas que infelizmente foi assim. E daí já estava o carpinteiro, já tinha programado, eu acredito que o tamanho de Barrabás já tinha feito a cruz. E não tinha cruz para Jesus. E daí foi usado a mesma cruz, a cruz de Barrabás. E Jesus carregou a cruz de Barrabás. Mas eu vou um pouquinho mais além. Jesus carregou a minha cruz. Jesus carregou a tua cruz. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aquela cruz não pertencia a Jesus. Eu acredito que se existe uma pessoa que tanto entendeu, ele morreu em meu lugar, foi Barrabás. Eu não sei se Barrabás se converteu depois. Aleluia. Mas Barrabás entendeu. Ele morreu em meu lugar. Quem sabe momentos antes Barrabás batia na cabeça: é verdade isso que eu estou vendo? Será que eu estou sonhando? Eu sou pecador, eu matei, eu fiz tanta coisa. Eu lá na cadeia eu vi a história desse homem, só falava o bem. Esse homem só curava, esse homem só libertava, esse homem só ajudava. E agora o povo aí escolheu ele. Quem sabe Barrabás chorou, eu não sei. Se comoveu. Quem sabe Barrabás falou: esse homem é digno da minha aceitação, eu vou aceitar ele. Mas Barrabás entendeu
o que é morrer em meu lugar. E quando eles colocavam um homem numa cruz, não matavam, porque não matavam assim, diretamente. Então eles iam ferindo devagar, porque as mãos não é partes vitais, pés não é partes vitais. Pode pregar um prego na tua mão, você não vai morrer. Pode pregar no teu pé, você não vai morrer. Pode até furar aqui, dependendo do furo, vai vazar água, vai vazar sangue, melhor dizendo, mas você, dependendo do furo, você não vai morrer. E era a maneira que o povo usava para matar uma pessoa lentamente, para que naquela época as pessoas pudessem, diante de toda aquela multidão, que lá no fundão não conseguia ouvir a voz deles, quando Pilatos falava assim: quem que vocês querem que crucifique? Querem que crucifique Jesus ou Barrabás? O que vocês querem que eu faça de Jesus? Alguns que estavam na frente gritavam: crucifica, 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 crucifica. Outros lá atrás faziam assim. Houve uma vez que eu falei para uma conhecida: você sabe o que significa você passar em frente a essa igreja aí e fazer assim? Quem faz assim diz amém. Falei: você está mandando crucificar ele. E era assim que o povo fazia, quando fazia gesto. Então ali estava eles, o sangue escorrendo. E conta a história que era uma maneira de tanto sofrimento, eles poderem abrir a boca e dizer assim: vocês me desculpam, vocês me perdoam pelo que eu fiz pela família de vocês, vocês me perdoem, pela maneira que eu agi, eu estou morrendo aqui. Alguns não falavam, mas era um jeito para que eles abrissem a boca e falassem, que eles relatassem com a boca deles porque que eles estavam sendo condenados, sendo daquela forma. E Jesus olhava para eles, eles olhavam para Jesus, quem sabe esperando que Jesus falasse: eu estou aqui porque eu mereço. Não, Jesus não falou nada. Jesus simplesmente falou, no final, falou para João: João, aí está tua mãe. Mãe, aí está teu filho. Que João estava ali, João não arredou o pé, os outros foram embora, mas João estava ali. João ficou até o final. João é amigo. Como eu queria ser amigo como João. Tanto é que João não morreu, João foi lá para a ilha de Patmos. João foi lá, João ficou, João não foi morto igual os outros. Porque não arredou o pé, porque estava ali junto. Foi amigo até a última hora. Quem é o amigo que fica até a última hora? Muitas vezes nem a esposa não fica até o final. A esposa, quando vê que o homem está definhando, às vezes ela abandona. O pai, quando vê, o filho, quando vê o pai que está ficando doido, ele coloca no asilo. Mas João não arredou o pé. E a única palavra que Jesus falou, no final, uma das únicas, ele pediu misericórdia. Ele falou assim: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito, e tudo está consumado. E tudo isso ele fez para que hoje nós estivéssemos aqui. Irmãos, é tão profundo isso. Eu falei, se nós conseguíssemos viver esses momentos, a gente vivia chorando na rua. Para que você está chorando? Não, porque Jesus sofreu em meu lugar, Jesus padeceu em meu lugar. Mas eu não estou chorando de tristeza, estou chorando de alegria, porque Ele fez tudo isso, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós estamos aqui, irmão, para relembrar. O que eu falei no começo, irmãos, há uma grande importância para nós isso. Há uma grande importância. Não marque nada no dia de ceia, se for possível, a menos que você vai trabalhar. Venha para a ceia.
Quando Jesus pega, quando ele deixou, que era o pão para nós comer, porque o pão se moe o trigo, é o corpo dele, se moe o trigo, se destrói o grão do trigo para fazer o pão, para fazer a farinha, simbolicamente o corpo do Senhor. Quando ele fala do vinho, porque o vinho é esmagado, é pisado em cima, se fala do sangue dele, e isso é para correr em nossas veias, simbolicamente. É verdade que nós vamos comer um pão, nós vamos beber um suco da uva, mas espiritualmente nós estamos relembrando a morte do Senhor até que Ele venha, e é para nós trazer em memória isso, é um memorial. Eu acredito que Paulo não precisava escrever isso, o povo tinha que lembrar, nós temos que lembrar. Eu estava preocupado esses dias e pensando, falando assim: Senhor, por que a gente usa o púlpito para pregar para crente muitas das vezes? Só para crente. Poderia ser um culto de avivamento, um culto de alegria, mas temos que pregar muitas vezes correção. Temos que pregar muitas das vezes corrigindo as pessoas. Por quê? Ou nos corrigindo, né? Por que isso? Somos crentes, somos conhecedores. Por que nós não aprendemos a viver na essência da palavra? Por que precisamos estar tomando puxão de orelha? Porque somos humanos. É verdade. Aí Paulo comenta aquela história ali de Coríntios, porque havia um grande problema naquela igreja. E no final ele diz assim: examine você a si mesmo. Ou, eu mando nesta manhã, que nós olhemos para nós, vamos virar o olho ao contrário e olhar para dentro de nós. Não olhe para lá agora, olhe para cá. Olha dentro de você. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não estou digno hoje, não vou na igreja. Ele não está digno, mas ele não dobra o joelho e diz: Senhor, eu tive um mês para me arrepender, eu tive 15 dias, eu tive 3 dias, eu tive um dia. Ele não faz isso. No sábado à noite ele sabe que devia dobrar o joelho e orar pelo menos uma meia hora, dizendo: Senhor, me perdoa, porque essa semana eu errei, e domingo é a Santa Ceia, e a tua palavra diz: se eu beber o teu cálice e comer o teu corpo indignamente, eu serei culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ele não faz, ele prefere dizer: eu não vou domingo lá. Quando eu estava em outra igreja, quando a pessoa não vinha, a gente depois, 2 dias depois, estava lá na casa dele. É certo que aqui não faz isso. Eu estava lá na casa dele: por que você não foi na ceia, irmão? Aí eles vinham, aí enchia a igreja. Eles vinham de medo que a gente fosse lá. A Valdirene é prova disso, a igreja enchia, irmão. No dia da Santa Ceia, era dízimo para todo lado, oferta, e aquela multidão de gente lá. Mas daí quando eu venho para cá, que eu vejo, eu passo a entender por que lá era assim. Claro, lá eles tinham medo que você fosse 2 dias depois e perguntasse: por que você não participou da ceia? Me diga. Ele não podia mentir, daí ele estava fazendo 2 pecados. Ele tinha que contar a verdade, então eles vinham. Mesmo ali, pensando: será que eu participo? Será que não? Vou tirar aqui uma moeda, cara ou coroa. Esse eu participo, não. Eles vinham, enchiam a igreja. Mas aqui, como a gente não tem esse hábito de se preocupar assim, que eu até não diria uma preocupação, mas acho que cabe a cada um, né, uma obrigação a rever isso. E como não acontece isso, tem pessoas em casa hoje que poderia estar aqui, mas quem sabe porque mentiu, ou porque fez um negócio mal feito lá e saiu lucrando. Devolvo, não deu tempo de devolver. Nem vou na ceia. Nem vou na ceia porque se eu estiver lá, daí os irmãos são acostumados a me ver eu a participar, e de repente eu não vou participar. Vai que alguém pergunta: irmão, você estava na igreja hoje e não participou, por quê? Por isso que Paulo não ficava perguntando: por que você não participou? Porque ele falou: examine você a si mesmo.
Mas só que eu acredito, irmãos, que gente que anda na palavra, que anda com Deus, é certo que existe cilada, existe armadilha, existe tanta coisa que o diabo coloca na nossa frente, principalmente quando antecede esses dias. Mas nós não somos criança. Nós temos a palavra de Deus, a bússola. Tem pessoas novas convertidas aqui, como é o caso do Paulo, que se acontecer alguma coisa que o Paulo não participe, até que é meio comum, que ele é novo, alguma coisa, alguma palavra pode pegar, mas para gente que já examina a palavra, para gente que já vem de um longo período, de uma jornada, eu acho que não deveria. A gente sabe que o Senhor Jesus diz: pecou, saiba que tem um advogado junto ao Pai, saiba que tem um advogado, saiba que tem um advogado, saiba que tem um advogado. Você pecou? Será que você não sabe que tem um advogado? Peça perdão. Não deixe de participar da ceia. Não deixa. Que se nós não lembramos da morte do Senhor até que Ele venha os outros dias, pelo menos hoje vamos lembrar. Aquela noite foi uma noite diferente, um discurso diferente. E eu fiz tudo esse rodeio para nós entender. Simplesmente para nós entendermos. Não é todos, mas é para nós fazer a importância disso. Não se idolatrar nisso. Porque lá na igreja onde eu estava, a gente meio que se idolatrava, segundo o que a gente entendeu aqui. Porque lá, se você derramasse o suco no chão, nem pisasse em cima. Então derramar um pedacinho de pão no chão, você tinha que juntar e colocar na boca de volta, porque alguém ia pisar e você ia ser o culpado. Era mais ou menos assim. Mas não é para tanto. Para criança nem pensar. Para não batizado, caía a igreja, se acontecesse de alguém ali. Mas na verdade é só para quem é batizado, é crente batizado, que vive a palavra. Na verdade é isso. Mas se acontecer de alguém, por um descuido, o irmão está passando a bandeja e alguém pegar, sem perceber, você não vai chegar e dar aqui esse pão. Você não é digno. E lá acontecia essas coisas, irmão. Por mais que a gente corrigia, por mais que a gente falava, porque tinha igrejas que eram longe. Então a gente só ia lá para fazer a ceia. E de repente estava lá o presbítero da igreja, o diácono, que a gente só fazia o louvor aqui e eles faziam a ceia, porque eles conheciam o membro. Eu vou contar rapidinho, nós já vamos fazer a ceia. E houve uma ocasião que o irmão chegou lá, ele foi fazer a ceia. Daí ele falou: pastor, posso pegar o microfone um pouquinho para me falar um negócio? Que eu sou o dirigente da igreja. Ele falou assim: ó, irmã, tem uma irmã aqui, que essa semana eu vi você no negócio aí, e se eu fosse você, eu não ficava nem em pé, porque vai ficar em pé, e você já está em pé. Daí todo mundo já esticou o pescoço para trás, né? Curiosidade, todo mundo esticou o pescoço para trás para ver, era banco, né? Aí eu que estava aqui na frente, todos de pé, ninguém se mexeu, ficava tudo intacto assim. Daí ele falou: eu vou passar, você acha que não percebeu o que eu estou falando, eu vou passar, e quando eu chegar perto de você, eu vou dar uma piscadinha para você não pegar. Porque ela estava envolvida num caso de adultério lá, um caso com um policial lá. Era grave. Eu vou dar uma piscadinha, mas quando ele saiu, que todos se viraram para a frente, ficaram ali em reverência, com o pão na mão. Ele saiu, ficaram em reverência, olhando, tinha passado o pão, ele saiu. Quando eu vi lá no fundo, uma irmã começou a escorregar no banco, assim. Ela estava encostada assim, depois ela foi encostando assim, e foi, sentou. Falei: é ela. Mas parece ser uma brincadeira, irmão, mas era exatamente assim. Mas aqui nós não precisamos disso. Lá também não precisa disso. Lá não precisa, mas muitas vezes a pessoa é ensinada, mas tem que fazer uma graça na hora da ceia, né?
É eu mesmo que vou fazer, pastor? Ele é o pastor da igreja. Eu vou cantar aquele hino aí. Vamos ficar em pé, irmãos?